muito feliz hoje. Nós temos orado muito a respeito da saúde da Lurdinha e o Senhor nos alegra hoje com a sua presença. Muito bom ver você, Lurdinha. Te amamos. Quando você não está aqui, nós sentimos a tua falta tremendamente. Você é uma flor que alegra o nosso culto. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Titia não conseguiu vir, mas de novo. Ela está padecendo por muitas lutas e dificuldades. Falava hoje pela manhã das dificuldades que ela passa. O coque saiu do lugar e ela tem que ficar em repouso. Se ela fica em repouso, as pernas travam. A Lourdinha sabe muito bem o que é isso. Quanto mais tempo deitado, mais difícil fica de levantar. E a única coisa que nós podemos falar, eu quero falar novamente para vocês dois ficarem sérios, tá? Nós estamos no ambiente de culto. Não, André, pode deixar, eles têm que aprender. Da mesma maneira que a Helena vai aprender, eles também têm que aprender que nós estamos num tempo de reverência. Eu não quero que simplesmente as pessoas tenham reverência porque eu estou falando. Eu quero que o Espírito Santo nos convença e os convença. Constrangimento tem que vir do Senhor. Nossa função é falar. Eu não falo isso na frente de todo mundo com o objetivo de envergonhá-los, mas de corrigir, porque como Deus corrige, eu procuro também fazer a mesma coisa. Eu amo esses dois. Eu quero eles agindo de uma maneira conforme o Senhor. E haverá um momento em que eles estarão junto conosco, talvez dirigindo um grupo de jovens, dirigindo um grupo de louvor, e a gente vai se lembrar daquele tempo. Olha, lembra naquele tempo como que era. Então tudo isso são memórias, tudo isso são lembranças que ficam dentro do nosso coração. Louvo ao Senhor pela sua vida, que se dispôs a estar conosco aqui na casa do Senhor. É um prazer estar na casa do Senhor cada vez mais. Eu me alegro em estar na casa do Senhor. Hoje pela manhã nós trabalhamos a misericórdia do Senhor, trabalhamos Abacuque, estamos na reta final de Abacuque, faltam apenas 3 versículos. E tem sido um tempo muito agradável e muito pertinente a nós. Dentro da possibilidade, venha conosco. Se você não tiver a possibilidade de vir, eu posto os vídeos na internet. Você tem também essa possibilidade de você assistir. Não é o ideal, mas é uma opção que você tem. Falava hoje pela manhã, compartilhava que recebi um e-mail, não sei de que estado ou de que país aí, e a pessoa falou assim: olha, eu estou acompanhando o estudo de Abacuque, mas eu queria saber desde o começo como é que eu faço para acompanhar. Então a nossa igreja pequenininha, ela tem feito algo. Também falei na quarta-feira, falei hoje pela manhã, algumas pessoas não estavam. Está quase fechado da nossa pequena igreja ser um polo de faculdade para pós-graduação em aconselhamento bíblico. É um grande privilégio nós termos a nossa igreja ligada com isso. Então as pessoas elas vão vir, vão conhecer, provavelmente pessoas vão começar a congregar conosco, e nós temos que orar em especial para que as pessoas elas possam ser abençoadas neste lugar. Então a contribuição que você dá, as coisas que você faz, tudo isso não é para enriquecimento de ninguém, e sim para que a gente possa colocar a obra do Senhor para frente, só para isso, tá? Então quando eu falo essas coisas eu quero que você lembre, olha, eu ajudo nessa obra, eu contribuo com esta obra. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema sem Jesus a palavra nos torna fariseus. Na verdade não é a palavra ela traz vida, tá? Mas a utilização errada da palavra nos torna fariseus. Somos ensinados desde sempre a sermos independentes. Cada vez mais as pessoas buscam a sua independência. Vivemos tempos em que as mulheres elas querem ser independentes. Os homens querem ser independentes. Os jovens querem ser independentes. Eu sei o que eu faço. O conceito mestre do ser humano é ser dependente e não independente. Quando nos deparamos com conceitos espirituais neste aspecto, o dano é maior ainda, pois achamos que a nossa dedicação, quando ela existe, a nossa oração, quando ela existe, a leitura da palavra, quando ela existe, ela é suficiente para a manutenção da nossa vida cristã, e isso é uma ilusão. Sim, você tem que ler, sim, você tem que orar, mas isso não define a sua vida cristã. O verso da semana passada foi João 15, versos 5 e 6, que diz o seguinte: eu sou a videira e vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. A situação se complica
pois além de não darmos o fruto esperado, nós damos um fruto amargo. Em vez de nós gerarmos vida, nós geramos morte. 1 Coríntios 13:3 diz: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. A motivação em todas as nossas ações tem que ser o amor. O amor esse que só pode ser conseguido por estar ligado à videira verdadeira, Jesus. Religiosos não entendem isso. Pessoas que querem apenas viver uma vida religiosa dentro da igreja não entendem isso. E o serviço e a dedicação, que não podem ser descartados, eles nunca podem ser colocados acima da comunhão com Deus. Trabalhe na obra do Senhor. Se dedique na leitura, no estudo, na oração. Participe dos cultos. Mas mais importante que isso é o seu tempo com Deus. É a sua comunhão com Deus. É você ouvir a palavra dEle. Ele falar e você entender. Que nós possamos viver uma vida dedicada ao exercício da misericórdia bíblica, ao invés de um farisaísmo religioso. Eu não quero nenhum fariseu religioso na minha igreja. A palavra de hoje tem um título de amor, perseverança e alegria. Amor, perseverança e alegria. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 7 em diante. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7 em diante. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versos 7 em diante. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, mais uma vez, lemos a Tua palavra e aguardamos ouvir a Tua voz. Mais do que um discurso humano, mais do que uma teoria, mais do que uma filosofia, nós queremos ouvir a Tua voz, Pai. Que a Tua voz possa ser clara aos nossos ouvidos, que sobre nós haja o espírito de entendimento, o Espírito Santo nos dê a entender o recado santo aos nossos corações. Me coloco na Tua presença, Pai querido, como instrumento da Tua vontade, do Teu querer, pedindo a Ti que o Senhor me use, que o Senhor possa, Pai querido, me utilizar nesta noite como um canal, para que os meus irmãos, as minhas irmãs e eu também, nós possamos receber um recado que venha do Teu altar, Pai. Nos abençoa, livra-nos de todo o engano, em nome de Jesus. Amém. Primeiro versículo nós vamos meditar em amor, perseverança e alegria, é João capítulo 15, verso 9, que diz: assim como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Não se engane, quando você vê esses verbos no passado, não quer dizer que Deus te amou só no passado. Ele te amou desde o passado. Desde sempre Ele te ama. Então não está falando de algo temporal. Esse amor de Deus, o amor do Pai, o amor de Cristo não é um amor temporal. Olha, Ele me ama até desde tal data. Me ama. Não, Ele ama desde sempre. Primeira coisa que nós vamos falar dentro de amor, perseverança e alegria é o amor. O relacionamento entre o pai e o filho é apresentado nos capítulos anteriores como padrão de relacionamento entre Deus e Jesus. Entre Jesus e nós. E entre nós
e o próximo. É sempre um exemplo. O amor que Deus tem por Jesus, Jesus tem por nós. E é o mesmo amor que Ele exige que nós tenhamos para com o próximo. O Pai demonstrou seu amor a Jesus mediante a comunicação do Espírito. Em Mateus capítulo 4 em diante, o Espírito leva o Senhor ao deserto após o batismo, e isso é uma demonstração de amor de Deus para com Jesus. João 1,32, e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Jesus precisava da presença do Espírito nele, mesmo ele sendo 100% Deus e 100% homem. Através deste ato, Deus comunicou a sua glória a Jesus e o seu amor fiel a Jesus. João 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória. Glória de quem? De Deus. Glória como do unigênito do Pai. Uma glória que Jesus Cristo refletia nele, mas a glória era do Pai. Jesus demonstra o mesmo amor que Deus demonstrou sobre ele, derramando o Espírito sobre a minha vida e sobre a sua vida. João 7,39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Entenda a dinâmica? Relacionamento do Pai com o Filho, Filho conosco, nós com o próximo. Relacionamento de Jesus conosco, ele recebe o Espírito e nós também recebendo o Espírito. Para quê? Para que nós possamos ser testemunhas, possamos fazer a vontade dele. A união com Jesus, que é a videira, se expressa agora em termos de amor. A fecundidade, o fruto, e a frutificação é apenas uma consequência do que lhes foi ensinado. Pastor, como que eu vou dar fruto? Seja obediente. Faça o que ele fazia. Pastor, eu não preciso inventar nada. Eu não preciso fazer um culto em que as pessoas colocam brasa no chão. Não precisa. Eu não preciso inventar que agora os membros têm que comer grama lá fora. Não preciso. Não tem nada disso na Bíblia. Eu não preciso colocar os irmãos no chão e pisar em cima para dizer que eles vão ser abençoados com os meus pés. Não, eu não preciso. O que eu preciso fazer? Ser obediente. Como resposta ao amor que lhes demonstrou, Jesus ordena aos discípulos que vivam na esfera desse amor que por Jesus foi comunicado. Você não precisa fazer nada mais e nada menos, apenas o que ele ordena, mais nada. Essa exortação explica João 15, verso 3 e 4, que nós já falamos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não o permanecerdes em mim. Permanecer com ele, quando nós permanecemos com ele, ele permanece em nós. Essa é a condição do bom fruto. Não tem como você gerar um fruto amargo se você estiver ligado na videira verdadeira. Agora, se você quiser andar por conta, se você achar que você é o pastor, que você faz o que você quer, que você toma as suas decisões, muitas igrejas nascem nesse pensamento: eu vou fazer o que eu quero, o que eu penso. E há o engano, porque as pessoas ou excedem ou as pessoas fazem menos. João 15:10. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu cumpro os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Amor, agora, perseverança. O que é perseverança? Perseverança é você ter força para continuar caminhando. Independente da luta, dificuldade, independente da barreira, você continua caminhando. Estou falando em âmbito cristão. Estou falando em âmbito espiritual, que é o foco nosso, mas você pode levar isso para a vida natural. Toda vez que você persevera, independente da situação e dificuldade, você está sendo perseverante. Você continua agindo, independente do que a situação diz para você. A situação fala: pare,
e você fala, continuo. Mas você não continua na sua força, você continua na força dele. Jesus põe em paralelo a relação dos discípulos consigo e a sua com o Pai. João 10,15: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Cumprir os seus mandamentos equivale a manter-se no seu amor. Insiste na necessidade da prática, da obra, como critério da união para com Ele. A única forma de você realmente atestar que você é um cristão é agindo como um cristão. Palavras qualquer um fala, o agir é diferente. Jesus cumpre os mandamentos do seu Pai e assim se mantém no seu amor. Agora Ele lhes ordena, nos ordena, como resposta, que nós cumpramos os seus mandamentos, os mesmos que Ele recebeu do Pai, transmitindo a vida que recebeu. Novamente eu volto a dizer, Jesus ele não quer que você faça nada mais do que Ele ordena, apenas o que Ele comanda. A figura da videira apresentava a necessidade da inserção para produzir fruto. Para que você produza fruto, você tem que estar inserido na videira. Mas não é só isso, porque você pode estar inserido na videira. O Sebastião orou no começo e ele falou: Senhor, eu oro por aqueles que se desviaram. Talvez eles tenham feito parte do corpo de Cristo, em algum tempo eles foram inseridos na videira, mas deixaram de ser. O caminho cristão não é fácil. O caminho cristão não é fácil. Se nós formos olhar os mais antigos da Igreja Cristã Semente de Vida, a gente vai ver quantas pessoas vieram e foram embora. Quantas pessoas passaram por aqui? Pessoas amadas, pessoas cuidadas, mas que não quiseram esse tipo de evangelho, queriam um evangelho diferente, um evangelho um pouco mais macio, mais maleável em algumas partes. A figura da videira apresentava a necessidade de inserção para produzir fruto. Agora ela é substituída pelo espaço do amor e se expressa a condição da permanência, a atividade em favor dos outros. Cumprimento dos 10 mandamentos em prol do próximo, sempre em prol do próximo. Sem esse amor não existe vínculo com Jesus, nem portanto experiência do Pai que se manifesta nele. Se não existe o amor, só resta o vazio, só resta a desesperança, só resta a tristeza, só resta o vazio, a ausência de Deus. Deus poderá ser imaginado, mas nunca vai poder ser experimentado. Falava com uma pessoa essa semana e ela falava assim: pastor, eu quero experimentar Deus. Achei interessante. Eu quero experimentar Deus, eu não conheço Deus. E eu perguntei assim: você acha que você é cristã? Ela falou: eu não me vejo como cristã. É uma resposta difícil de você dar. Eu que vivo 1, 5, 10 anos no cristianismo, dizer assim: eu não sou cristão, eu estou pronto. Uma pessoa que declara isso é como se todos os muros dela fossem para o chão e ela tivesse disposto a Deus reconstruir do jeito que Ele quisesse. Uma pessoa que não tem Deus não tem Jesus, não pode se relacionar com o Pai. João 17,3 diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Para que você existe? Filósofos na Grécia Antiga, eles: por quê? Para quê? Será que eu nasci para isso? Qual o propósito da minha vida? Esse versículo ele fala: que te conheçam a ti. O propósito maior seu é fazer com que outros conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, a saída. Não há um propósito maior do que esse. Mas não é o meu casamento, pastor? Não. Não é eu criar minha filha? Não. Não é o meu dever na sociedade? Não. Mas entenda que se você viver para manifestar a presença de Deus, todas essas coisas que são acessórias, elas vão ser cumpridas com excelência. Quando eu pego casais para ministrar, casais em crise, eu falo para eles: eu não vou ministrar vocês se o homem está querendo mais de uma coisa, a mulher está querendo mais de outra. Isso não tem fim.
A partir do momento em que você alinha a vida da pessoa com Deus, alinha a vida da mulher com Deus, o resto encaixa naturalmente. A pessoa, ela entende que ela não está lá para viver para ela, ela está vivendo para o outro. A situação muda. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se você não tem Cristo, sobra para você apenas um vazio. Um vazio que naturalmente você vai preencher com falsos deuses que tomam o lugar do Pai, o único Deus verdadeiro. Como discípulos, como cristãos, como filhos e filhas, nós não temos alternativa. Ou temos perfeita obediência, ou viveremos em apostasia, frieza de coração. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. As pessoas olhariam para o outro sem amor, sem misericórdia, apenas como talvez uma fonte de renda, uma fonte de prazer. Nós acabamos de sair do carnaval. O que é o carnaval senão a busca de uma satisfação, a busca do desejo, a busca da satisfação desmedida, não importa a medida, contanto que eu seja feliz. João 15:11. Eu vos digo isso para que participeis da minha alegria e a vossa alegria seja perfeita. Falamos sobre, primeiro, o que nós falamos primeiro? Amor, perseverança, e agora nós vamos falar da alegria. Agora aparece o tema da alegria de que participariam os discípulos. Já se encontrou o tema da alegria no episódio da Samaritana. João 4,36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessa maneira se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Lá em João capítulo 4 nós trabalhamos sobre alegria. Em João capítulo 16 nós vamos falar também sobre outro tipo de alegria, a alegria de dar à luz, uma alegria que apenas as mulheres podem ter. João 16:21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem ou um ser humano. Essa alegria objetiva, real, ela se mescla e ela é inseparável da alegria emocional. É isso que muitas vezes o irmão Cláudio força e fala: gente, canta com emoção. Não é porque ele quer que você saia pulando, não é isso. Ele quer que a coisa brote no teu coração e seja como algo que você não consegue controlar, e aquilo eclode da sua boca. Glória a Deus. É isso que ele quer. Isso que Deus quer, é isso que eu quero, é isso que o irmão Cláudio ele quer. O amor praticado produz a experiência do amor. Jesus, por sua entrega à atividade em favor do homem, cumprir os mandamentos do Pai. Ele vive cercado pelo amor do Pai. Permaneça no seu amor. Os discípulos, por entregarem-se como ele, cumprir os seus mandamentos em relação ao próximo, vivem também cercados pelo amor de Jesus. Se cumprirdes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Jesus então compartilha com eles também a sua própria alegria, a que procede do fruto da sua morte e de sua experiência para o Pai, para levar à plenitude a alegria dos discípulos. Ele não quer que você tenha uma alegria rasa, ele quer que você tenha uma alegria plena. Ele sabe que é difícil em muitas situações, cada um tem uma história, cada um tem uma situação, cada um passou por lutas diversas, uns mais, outros menos. As lutas, elas são diferentes, mas o que o Senhor quer para a sua vida é alegria plena, em que você possa olhar para Ele e ver nele a satisfação do seu ser. Aí, se o marido é um mala, não faz diferença, porque você tem Cristo. Se a esposa é chata, rixosa, você tem Cristo. Se você perdeu o seu emprego, você consegue se alicerçar em Cristo. Não é que você vai acomodar, mas você sabe que nele você tem paz. É a paz no vale que nós cantamos. Qual a realidade da igreja de hoje? Só se busca coisas que são temporais. Brincava outros domingos atrás, os mais antigos lembram que a definição de um pão, se ele estava na validade ou não, é se ele estava verde ou não.
Não tinha outra forma de você saber. Você abriu o pão Puma, se fosse, e você visse ele verde, você ainda cortava as bordas e ainda comia. E não fazia mal. Agora, se está uma semana para vencer, não posso comer. Tudo faz mal. A realidade de hoje é que as pessoas elas só buscam coisas temporais que estragam e têm validade. Relacionamentos humanos têm validade. As pessoas morrem, se separam, cansam umas das outras. Se você não é alicerçado em Cristo, você está perdido. Com Cristo a alegria humana é surpreendida por uma experiência do amor de Deus em Cristo Jesus. O amor para o qual fomos criados. Você foi criado para viver o amor de Deus. Aleluia. Um amor mútuo que resulta em obediência, sem medida. Quando você entende o amor de Deus, você obedece sem medida. Não precisa ninguém obrigar. Não precisa ninguém forçar. É aquilo que eu falei dos meninos. Quando o Espírito Santo convencer, acabou a brincadeira. Quando você se convencer, você chega no horário. Quando você se convencer pelo Espírito, você vai ler mais a Bíblia. Vai ter o teu tempo de Netflix, vai ter o teu tempo de lazer, mas tem tempo da palavra. O Filho não oferece aos seus discípulos sua alegria como um pacote separado. Não é um bônus. Antigamente, nos LPs e nas fitas cassete, tinha uma coisa que chamava bonus track. O que é? O disco tinha sido confeccionado, eles colocaram uma faixa a mais para as pessoas. Era um bônus. É como se, por exemplo, você vai comprar manteiga lá, qualquer lá, uma margarina lá, e aí tá lá, ó, você compra 250 miligramas, e aí você ganha mais 50. Requeijão a 200 a 250. É como se fosse um bônus. Não, a alegria de Cristo não é um pacote separado. Ele vem junto. Quando você se converte, vem para você. Pode estar numa medida pequenininha, mas está dentro de você. Ele compartilha a sua alegria à medida que nós compartilhamos a sua obediência. Uma obediência que enfrenta voluntariamente a morte dos desejos, a morte da carne, e no caso de Cristo e de alguns cristãos, inclusive a morte física. Se você for um missionário em alguma terra distante, talvez você seja chamado a morrer por Cristo fisicamente. Ele é o autor e a causa da nossa alegria. Ele é o autor, ele é a causa da nossa alegria, porque nós fomos isentados da culpa quando o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele. Você merecia o inferno e Deus dá para você remissão dos pecados. Isaías 53 verso 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz do vale, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele é a causa, mas também ele é o autor. O autor da nossa alegria, porque por meio do seu Espírito, ele elimina o medo e a ansiedade dos nossos corações, e então gera a paz. Que paz? A paz de Salmos 23. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Aleluia. Ele é o autor da nossa alegria, porque por meio do seu Espírito, ele elimina o medo e a ansiedade. 1 João 4,18. Estou finalizando. No amor não existe medo. Que amor? No amor de Deus. No amor dele não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, ou todo medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Por que a alegria é nossa se ela é de Cristo? Porque ela foi dada por nós, para nós. Um grande presente, um grande pacote que não vem separado. Você não adquire através do seu dízimo, não adquire através da sua frequência na igreja. Não, você recebe gratuitamente com a graça. Nada pode nos tirar e separar dessa alegria de Cristo. E aí vem os dois versículos que eu já citei e eu continuo citando, porque são dos preferidos meus. Romanos 8, 38 e 39. Quero convidar você a ler comigo, bem devagar, para que nós possamos ler todos juntos.
não se assanhe. Por que eu estou, vamos lá? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? O que nós temos que fazer? Qual é a nossa obrigação? Nós temos que aprender que devemos buscar na doutrina de Cristo a certeza da salvação. É ela que retém o nosso vigor, seja na vida, seja na morte, para que a nossa alegria possa ser completa. Amor, Ele dá. Perseverança, Ele dá. Alegria, Ele dá. E nada, nenhuma criatura, nenhum ser pode tirar isso de você. Por mais que você permita muitas vezes que o seu semblante caia, comigo é a mesma coisa, não muda a realidade de Deus, que nada pode te afastar dele. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o teu nome, agradecer porque em ti nós temos o amor, porque em ti nós somos perseverantes perante as lutas da vida. Nós tropeçamos e caímos, mas nos levantamos. E em ti nós temos uma alegria plena e eterna. Que nós possamos, Pai, nos convencer da verdade da tua palavra e possamos buscar com zelo, com diligência, os melhores dons, buscar o teu amor, a tua perseverança e a tua alegria, Senhor. Mas não apenas para que nós tenhamos para nós, mas para que possamos alcançar outros que sofrem e padecem. E como nós cantamos, que nós possamos ser um abrigo no deserto, uma ponte sobre as águas, que nós possamos ser instrumentos e vasos de honra na tua casa. É o que oramos a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.